Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu sou a Larissa e nós estamos aqui continuando com o conteúdo de admissão, tá bom? E agora, continuando com o nosso conteúdo de admissão, nós vamos falar também um pouco do que a apostila não fala sobre demissão, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Como fazer um processo de demissão? Entre as rotinas de admissão e demissão de empregados, sem dúvida a saída de um colaborador é um dos momentos mais delicados para o RH. Portanto, é essencial conduzir o processo com muito cuidado para zelar pela reputação da empresa no mercado. Ao realizar uma demissão, além da empresa focar no colaborador que será demitido, ela deve também avaliar as consequências de uma saída no time que ficará. Isso para evitar que pessoas sejam sobrecarregadas ou que o clima se torne pesado e ruim. Quando há um plano bem definido nas rotinas de admissão e demissão de empregados, se evita problemas trabalhistas. Sem contar que se a demissão é bem feita, qualquer aborrecimento criado no momento, se houver, pode ser apenas momentâneo. Quais são as rotinas de processo de demissão? Para lhe ajudar nesse momento complicado, separamos algumas dicas para a realização de uma demissão de maneira correta. Confira cada uma delas logo abaixo. Tipos de demissão. As rotinas de admissão e demissão de empregados, se seguidas de forma correta, podem evitar não só problemas trabalhistas, mas preservar a imagem da empresa no mercado. No processo de demissão, por exemplo, é preciso distinguir os tipos de demissão perante a lei. Agora passou demais. Voltar. Não. Isso. Aqui. Bom, então cada motivo pode gerar um tipo diferente de beneficiário ou colaborador que está saindo da empresa. Conheça os principais. A primeira é a demissão sem justa causa. Acontece quando a empresa decide encerrar o contrato com o colaborador. Ele terá direito ao 13º e férias proporcionais, seguro-desemprego, saldo de salário e aviso prévio. Depois nós temos a demissão com justa causa. É quando o colaborador é demitido por ter descumprido alguma regra interna ou um acordo estipulado em contrato. O colaborador perde todos os direitos, como o seguro-desemprego, por exemplo. Pedido de demissão. Acontece quando o funcionário decide romper o contrato sem que seja por desejo do empregador. O colaborador terá direito a férias e 13º proporcionais, saldo de salário, mas perde o direito ao seguro-desemprego. Demissão consensual. Ela foi criada na nova reforma trabalhista e ocorre quando ambas as partes optam pelo rompimento do contrato. Nesse caso, a empresa paga um valor menor ao colaborador sobre a multa do fundo de garantia, 20%. Metade do valor do aviso prévio, o empregado pode movimentar 80% do FGTS. Demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa também é chamada de dispensa sem justa causa. Acontece quando o fim do contrato de trabalho se dá por vontade única e exclusiva do empregador. Esse tipo de desligamento não é consequência de nenhuma atividade irregular ou inadequada do colaborador. Trata-se apenas de uma decisão da empresa. Neste caso, ela não precisa explicar o motivo do desligamento, logo sendo uma demissão imposta ao colaborador. A legislação trabalhista determina que sejam pagas a ele todas as verbas rescisórias referentes a seus direitos. O objetivo aqui é proteger o trabalhador e garantir condições básicas de subsistência até que ele consiga se recolocar no mercado. Os direitos assegurados são: o primeiro, aviso prévio de 30 dias indenizado. O colaborador recebe sem trabalhar ou trabalhando. O segundo é o aviso prévio indenizado proporcional.
terceiro, 13º proporcional, saldo de salário dos dias trabalhados, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, saldo do FGTS, multa de 40% referente ao FGTS como penalidade para dispensa sem motivo, seguro-desemprego, a empresa tem que emitir os documentos necessários para o encaminhamento do benefício. Uma observação durante o aviso prévio. A jornada de trabalho deve ser de 6 horas diárias para possibilitar ao trabalhador a busca por outra vaga, ou então ele deve ser dispensado 7 dias antes do prazo e do fim de 30 dias, mas o pagamento do período é feito de maneira integral. Depois nós temos a demissão por justa causa, tá? Na demissão por justa causa, diferentemente da demissão sem justa causa, nessa segunda modalidade, o desligamento ocorre quando o colaborador descumpre uma norma da empresa ou infringe alguma cláusula do contrato de trabalho. Assim, são casos comuns de demissão por justa causa e decorrem em faltas graves. Na maioria dos casos, é necessário que se tenha provas para justificar a demissão. Atos de improbidade, como condutas de má-fé, adulteração de documentos, furtos de materiais ou informações, maus procedimentos de conduta, assédio moral ou sexual de um colega, falta de respeito no ambiente de trabalho, falta de ética profissional, atos de violência física. Indisciplina ou insubordinação, colaboradores que desrespeitam as regras da empresa ou ordens de superiores. Embriaguez habitual ou em serviço. Abandono de emprego. Condenação criminal, quando o colaborador foi julgado e condenado à prisão por qualquer motivo, impossibilitando seu comparecimento ao trabalho. Nas demissões por justa causa, os direitos do trabalhador são reduzidos consideravelmente. No desligamento, serão concedidos ao colaborador somente o saldo de salário dos dias trabalhados no mês e eventuais férias vencidas, acrescidas de 1/3 referente ao abono constitucional. 2 observações importantes. Ainda que o colaborador tenha cometido falta grave que justifique a demissão, o empregador não tem direito de fazer qualquer referência ao ocorrido nos registros de carteira de trabalho. Ainda, a empresa deve pagar as verbas rescisórias até o 10º dia após comunicar o colaborador sobre a demissão por justa causa. Outro detalhe a ser considerado nessa modalidade é a demissão por justa causa por parte do colaborador. Ela ocorre nos casos em que a empresa não cumpre as obrigações previstas no contrato de trabalho. Então, pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo e voltamos com o restante do conteúdo no próximo.